a experiência, ela é uma experiência subjetiva, certo? E essa experiência subjetiva, ela tem muitas dimensões, mas tem duas dimensões fundamentais e que estão sempre em tensão, porque elas são totalmente distintas. A percepção que vê o concreto, que vê o que está ali, né? Enquanto volume, forma, textura. Mas eu tenho uma outra experiência, ela não é do que eu percebo visualmente ou auditivamente enquanto forma, volume, cor e tal, mas é do efeito que aquela presença produz em mim. Por quê? Porque é uma presença viva e eu sou um corpo vivo. Então não é a minha experiência estruturada segundo meu repertório cultural, que é muito importante para eu me situar socialmente, poder me comunicar, mas é a experiência do meu corpo vivo, o efeito que isso produz em mim. E não é um efeito, e aí não tem nada a ver, ai que lindo que fez, né? Ah, isso é verde. Não. É como se o olho tivesse a retina, que se liga com o nosso repertório cultural, ao mesmo tempo o olho é afetado por aquilo que ele vê, as ouvidos são afetados, nosso corpo é afetado por aquilo que vê. E aí isso produz um estado distinto, um estado novo. Esse estado é como se a gente estivesse sendo fecundado pelas forças do corpo vivo do que está nos afetando. Isso nos fecunda e produz uma espécie de embrião de mundo, embrião de futuro, de outra forma de ver, de ser, de existir e tal. E esse embrião, ele fica ali como um nó na garganta, pressionando, porque ele torna nosso repertório cultural, nossa forma, que orienta a nossa forma de existir e de interpretar as coisas, vai botando em xeque, aquilo vai perdendo sentido. Então tem uma coisa agonizando, que não quer agonizar, e tem uma outra coisa empurrando para criar. Eu me deixar afetar pelo mundo, eu também estou sendo afetada, mesmo sem conviver, pela existência de uma maioria pobre, e tem outras visões que funcionam de outro jeito, pelos negros, pelos indígenas. Então tudo isso me afeta, e isso que me fecunda, o que produz um embrião, exatamente o que é diferente no outro, que ao afetar o meu corpo se junta com o que eu sou para produzir outra coisa. Se aquilo que me fecundou encontro com os indígenas, que é o que me acontece nesse momento, e com as lutas antirracialistas, e com as lutas na sexualidade, aquilo vai produzir um embrião, esse embrião vai me obrigar a criar, na melhor das hipóteses, esta criação, esse devir que vai acontecer na minha vida e no meu entorno, nas minhas relações, é diferente do que vai acontecer para esse outro que eu afetei nesse encontro. Puxa a potência vital de criação, que é a essência da vida, nos dois. E o que vai se produzir são diferenças. E essas diferenças vão estar produzindo um outro cenário social. Outras maneiras de ser juntos, né? Quando a gente fala a palavra espaço público, né? A gente também pode falar dessas duas experiências. Uma que seria macro, política, espaço público é o espaço da democracia, todos têm direito a esse espaço, porque ele pertence a nós todos. É o princípio básico da democracia burguesa, né? Tá. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo desse espaço que nós estamos, que é o Bar da Jane. Então, a Jane, com esse bar, que não tem o mesmo código do que seria um bar da classe média e média alta do bairro de Higienópolis, é um outro código. E que ele é muito habitado, esse bar, pelo bairro, por uma parte do bairro. No entanto, para um habitante de Higienópolis, que só baseia o seu olhar sobre o mundo no repertório cultural que eles dispõem, é intolerável um bar com mesas de plástico, que tem como cultura alimentar a cultura popular. Se eles forem de esquerda, do ponto de vista macropolítico, eles querem muito, são ansiosos por termos também um convívio com culturas de classes populares, né, politicamente correto, que é o mínimo que a gente pode ser. Essa política de subjetivação dominante que nos impede de usar nossa bússola vital para poder estar à altura do que está germinando e poder avaliar as coisas, porque o sujeito avalia as coisas segundo uma bússola moral. Segundo minha bússola moral de esquerda, eu vou avaliar X. Segundo minha bússola moral de direita, eu vou avaliar Y. Porque estamos usando repertórios culturais distintos. Ponto. Beleza, isso é super importante. Do ponto de vista micropolítico,
né, que é o ponto de vista vital, o que me guia é a bússola vital. E a bússola vital me guia em que direção? O que está sendo bom para a vida e o que está sufocando. Outra parte desse bairro, cada vez maior, é uma parte que está desejando ativar em si, o que não é fácil, essa outra experiência do espaço, que é a experiência micropolítica. Os Guarani, eles usam o termo Tecoporã, que quer dizer bom, belo. Porque para os Guarani, tudo que é bom para a vida é belo. Tudo que é belo porque é bom para a vida. E a palavra Tecovaí é feio e ruim. Tudo que é ruim para a vida é feio. Tudo que é feio é porque é ruim para a vida. Então, desse ponto de vista, isso aqui não é apenas não vamos ter preconceito de classe. Ao mínimo, alguém minimamente são. Não, tem uma outra coisa. Aqui eu sinto Tecoporã nessa esquininha. E esse Tecoporã me traz muita alegria, que é diferente de felicidade. Me traz alegria, me traz algo que eu não sei nem dizer o nome. Essa esquina é fundamental para a vida pública do ponto de vista micropolítico, porque aqui eu encontro um espaço de Tecoporã. Então, uma coisa é o espaço público do ponto de vista macro, é uma igualdade de direitos de ocupação do espaço público. Uma coisa é pensar o espaço público do ponto de vista micro, como que a gente produz espaços de Tecoporã? Como é que a gente transforma no espaço público aquilo que está sendo sufocante para a vida? Do ponto de vista micro, a gente quer conquistar espaços de Tecoporã. Para conquistar espaço de Tecoporã, a gente quer poder conviver com tudo que está ali, porque a gente não se liga no outro por identificação, a gente se liga porque tem uma reverberação de frequência de afeto, de embrião do mundo. Do ponto de vista micro, você não se junta já diante de um direito que já sabe dizer qual é, para um programa de luta que você já sabe, para conseguir um negócio que você já sabe, a gente vai criando, e agora eu volto para a experiência pública, a gente vai criando coletivos temporários, né, que se juntam por essa reverberação, e ao se juntar tem uma tal sinergia que você ganha uma força para responder o que o embrião está pedindo e cria alguma coisa. Então, o que vai ser criado não estava programado. Ele se cria graças a essa amizade por sinergia, né? Porque estamos em experiências semelhantes, distintamente, singularmente. Então, esse encontro nos permite de todos os lados fazer. E esses coletivos se dissolvem na medida que a coisa se cria. É o que a gente chamou de construção do comum. Eu entendo assim a palavra comum. A gente constrói esse campo comum de vida pública, que é diferente de esfera, vida pública, em que se torna possível promover esse processo de criação que a vida está pedindo e produzir um acontecimento de transformação da realidade, seus valores, né? Então, é diferente da outra luta onde eu preciso criar um movimento organizado, que tem um propósito pré-definido, um programa de ação para obter, por exemplo, uma mudança como as feministas agora na Argentina obtiveram a legalização do aborto. O feminismo na Argentina, nesse momento, tem as duas dimensões, micro e macro. Os meninos que ocuparam as escolas públicas, é impressionante como eles tinham as duas dimensões, micro e macro. Eles sabiam atuar muito bem nas duas esferas, como muitos movimentos da periferia, como muita coisa que acontece nos movimentos indígenas e negros e LGBTQI. Então, isso é uma dimensão do que a gente pode chamar de vida pública fundamental, que a gente começou a conquistar nos anos 60, mas ainda com muitos vícios da nossa tradição macropolítica e da nossa redução ao sujeito. E agora não, parece que a coisa está indo, está acontecendo, está juntando, o que me deixa muito com Tecoporã nesse momento. Eu não caio em melancolia com o que está acontecendo, porque é impressionante o que está acontecendo como reação a isso, né?